Pessoal, continuando a aula de derivada, hoje nós vamos falar sobre derivadas sucessivas depois da diferencial. Bom, definição. Seja f uma função derivável, se f' também for derivável, então a sua derivada é chamada derivada segunda de e, que é representada por f duas linhas ou a derivada segunda de f em relação a x. Exemplo, determinar a derivada segunda das funções. Então, vamos lá. O primeiro é f de x igual a 3x ao quadrado mais 8x mais 1. Vamos fazer aqui então. Um primeiro exemplo aqui. F de x é igual a 3x ao quadrado mais 8x mais 1. Bom, então f' de x, a derivada primeira, a derivada de 3x ao quadrado é 6x, a derivada de 8x é 8, e a derivada do 1 é 0. A derivada segunda, a derivada de 6x é 6, a derivada de 8 é 0. Então, portanto, a derivada segunda é igual a 6. Certo? A derivada segunda de tangente de x. 2. F de x é igual a tangente de x. Bom, nós já tínhamos visto que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Certo? A derivada da secante, f' vai ser a derivada da secante ao quadrado. Só para lembrar, né, secante ao quadrado significa secante de x vezes secante de x. Qual é a regra do produto? Então, é a derivada da primeira vezes a segunda. Então, a derivada da secante. A derivada da secante é tangente secante vezes a segunda, que é a secante. Mais a derivada da... A segunda vai ser a mesma coisa, né? Tangente de x secante de x vezes secante de x. Bom, a gente pode dizer, então, que a derivada de x vai ser duas vezes a tangente de x vezes a secante ao quadrado de x. A gente poderia ter usado aqui também ó, a regra da função composta, né? Então, a gente poderia ter feito assim, ó, f duas vezes de x vai ser... uma função seria x ao quadrado, então seria 2 vezes a função, né, que seria secante de x, vezes a derivada da secante, e a tangente vezes secante. Aí secante vezes secante dá secante ao quadrado. Então, vezes x é 2 vezes tangente de x vezes secante ao quadrado de x. E na 3, f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, na 3, f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. A gente pode escrever isso aqui também como sendo x ao quadrado mais 1 elevado a meio. Ou lembrar, se a gente lembrar que y é igual a raiz quadrada de u, a derivada vai ser u' raiz quadrada de 2 sobre u, que a gente já fez essa derivada. Então fica assim, ó, quem é a minha u? A u é x ao quadrado mais 1. Quem vai ser a derivada da u? Vai ser 2x, a derivada de 1 é 0, tá? Então, ó, a derivada de f de x vai ser 2x sobre 2 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Esse 2 com esse 2 cancela, então fica x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá? Agora a derivada disso daqui, ó.
Como vai ser a derivada disso daqui? Derivada segunda. Então, aqui nós temos um quociente, né? Então, ciência y é igual a u sobre v. Como que é a derivada da y nesse caso? Fica a derivada da u vezes v menos a u vezes a derivada da v dividido pela v ao quadrado. Tá? Nesse caso aqui, a u é x, a derivada da u, a derivada de x é 1. E a v é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. A derivada dela está aqui, né? Ó. A derivada dela é isso aqui, ó. X sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Né? Já que a v é exatamente igual a essa f aqui. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Então, é a derivada da u, é a u, derivada da u, que é 1, vezes a v. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Menos a u, que é x, vezes a derivada da v, que é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Isso aqui dividido pela v ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, aqui vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Se eu fizer o MMC aqui em cima, vai ficar assim, ó. MMC é raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Isso sobre raiz quadrada, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, aqui embaixo é 1. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dividido por 1 dá ele mesmo. Vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Vai dar raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Tá? Esses dois denominadores se multiplicam. Isso aqui vai ficar... Aqui eu posso eliminar a raiz. Vai ficar x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado sobre... Eu posso cancelar aqui. Tá? Então vai ficar x ao quadrado mais 1 multiplicar a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Esse com esse cancela. Isso aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 1 vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá certo? Aqui, determinar a derivada de ordem n das funções. Aqui no 4, f de x é 3x à quinta mais 8x quadrado. Então, no 4 é f de x, então, 3x à quinta mais 8x ao quadrado. Vamos lá. Vamos fazer a derivada primeira. 3 vezes 5, 15. 15x à quarta. Mais 2 vezes 8, 16. 16x. A derivada segunda. 4 vezes o 15 dá 60. 60x ao cubo mais 16. A derivada terceira. 3 vezes 60 dá 180. 180x ao quadrado. A derivada de 16 é 0. A derivada a quarta aqui. X. 2 vezes o 180 é 360. 360x. A derivada quinta. A derivada quinta de x.
Vai ser 360. A derivada sexta, a derivada de 360 é zero. Daqui em diante, todas as derivadas de x vão ser iguais a zero. Tá certo? Então, na 5, a função é f de x igual a e elevado a x sobre 2. No 5, f de x é igual a e elevado a x sobre 2. A gente pode dizer que isso daqui é o seguinte, ó. Desse tipo aqui, ó. Y é igual a e elevado a u. Então, y' é e elevado a u vezes o linha. O u aqui, nesse caso, é x sobre 2. A derivada de x sobre 2 é 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. F' de x vai ficar e elevado a x sobre 2 dividido por 2. Né? Multiplicar por meio e dividir por 2. A derivada disso daqui vai ser a mesma coisa. Então, vai ser derivada de e elevado a x vezes meio. Então, eu vou pegar isso que está escrito aqui e multiplicar por meio. Então, vai ficar e elevado a x sobre 2, isso aqui sobre 4. A terceira vai ser isso que está aqui, né? Vai ser derivada de e elevado a x vezes 1/4. Derivada de e elevado a x está aqui. Então, vai ser 1/4 vezes e elevado a x sobre 2. Então, vai dar e elevado a x sobre 2 sobre 8. Na verdade, ó, a derivada aqui, a gente pode concluir que o índice da derivada, né, é exatamente o expoente do 2. Aqui 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Se a derivada segunda é 2 ao quadrado, se a derivada ao cubo, terceira é 2 ao cubo. Elevado a x sobre 2 sobre 2 elevado a n. Essa é a derivada enésima. Tá certo? E a sexta, f de x igual a seno de x. 6, f de x igual a seno de x. A derivada da primeira, a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. A derivada do menos seno é menos cosseno. A derivada do menos cosseno é seno. Aí volta lá, né? A gente pode dizer que isso daqui é assim, ó. E a derivada, o fn de x, ele pode ser 4 coisas, né? Ele pode ser cosseno de x, se o n aqui for igual a 1, ele vai ser menos x. Se o n for igual a 2, ele vai ser menos cosseno de x. Se o n for igual a 3, ele vai ser seno de x. Se o n for igual a 4, agora que falta, né? Se for 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente, tá? Segundo essa ideia aí, tá certo? Bom, agora nós vamos falar da diferencial. Primeiro vamos fazer uma definição aqui, ó. Acréscimo. Seja y igual a f de x uma função. Podemos sempre considerar uma variação da variável independente x. Se x varia de x1 a x2, definimos o acréscimo de x, denotado por ΔX, como x2 menos x1. A variação de x
origina uma correspondente variação de y, denotada por ΔY, que é f de x2 menos f de x1. Então tá aqui, ó. Essa imagem nós podemos observar aqui. Quando x1 varia, quando x varia de x1 para x2, essa diferença aqui é chamada de ΔX. E essa variação de x provoca uma variação de f de x. Certo? Então, essa é a definição de variação. Agora, diferencial. Sejam y igual a f de x uma função derivável e ΔX um acréscimo de x. Definimos. A diferencial da variável independente x denotada por dx como dx igual a ΔX. B. A diferencial da variável independente y denotada por dy como dy igual a f' de x vezes dx. Então, nós definimos o dx como sendo x, a diferencial em x, e o dy, a variável a diferencial de y, como f' de x vezes dx. Tá? Bom, de acordo com a definição anterior, nós podemos escrever que o dy igual a f' de x vezes dx, de acordo com essa definição. Ou, se eu passar o dx dividindo aqui, que o dy sobre dx é igual a f' de x. Então, como a gente já usava essa notação, nós podemos dizer agora que a derivada de f de x pode ser considerada um quociente entre duas diferenciais, diferencial de y e de x. Tá? Bom, uma interpretação geométrica aqui. Considere essa figura, tá? Que representa o gráfico de uma função y derivada. Aqui a função y, o gráfico da função y aqui, ó. Tá? Esse é o gráfico da função y. O acréscimo de ΔX, que define a diferencial dx, está geometricamente representado pela medida do segmento PM. Está aqui, ó. Esse do P até o M, nós vamos dizer que é o nosso dx. Tá? O acréscimo ΔY está representado pela medida do segmento MQ. Então, tá aqui, ó. Segmento MQ. Esse daqui é o nosso ΔY. Nota aqui que o ΔX e o dx são iguais, certo? A reta T é tangente à curva no ponto P. Aqui está a reta T, ó. Esta daqui é a reta T. Tangente à curva aqui no ponto P. Tá certo? Bom, a gente viu que a tangente desse ângulo aqui ela vai ser o cateto oposto, que é o RM, sobre o cateto adjacente, que é o PM. Mas aqui, ó, esse ΔX é a derivada da função. Essa tangente de alfa é a derivada da função. Esse PM aqui é o ΔX, que é o dx. Então, esse RM aqui, ele é o dy. Certo? Então, essa é a representação geométrica. Notem o seguinte, ó. Para um ΔX, para um dx muito pequeno, se a gente ver a diferença aqui entre o ΔX, o ΔY e a diferencial do y, isso aqui vai tendendo a zero, tá? Então, isso aqui vai tendendo a ficar cada vez menor. Isso aqui vai ficar menor, tá? Chegando ao ponto da gente dizer que o ΔY é aproximadamente a diferencial do y. Tá? Isso
Lógico, para um dx muito pequeno, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. 7. Se o y for igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 5, calcule o acréscimo ΔY para x igual a 3 e o ΔX igual a 0,01. Bom, vamos lá, vamos calcular isso aqui. Então, no 7. O 7 ele deu que f de x é igual a 2x ao quadrado menos 6x mais 5. Tá? Ele quer que a gente calcule o ΔY, o acréscimo em y, sabendo que o x vale 3 e que a variação do x, o acréscimo do x, é 0,01. Tá? Então vamos lá. O ΔY ele pode ser escrito como f de x2 menos f de x1. Ou, né, f de x mais ΔX menos f de x. Nesse caso, vai ser f de 3 mais 0,01 menos f de 3. Tá? Ou seja, f de 3,01 menos f de 3. Vamos substituir aqui o x. Então, vai ser 2 vezes 3,01 ao quadrado menos 6 vezes 3,01 mais 5 menos 2 vezes 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Isso aqui vai ficar igual a 2 vezes 3,01 ao quadrado menos 6 vezes 3,01 mais 5. Isso aqui vai dar 5,0602 menos 2 vezes 9 menos 18 mais 5 menos 5. Isso aqui vai dar 0,0602. Então, portanto, o acréscimo em y é de 0,0602. Certo? Se o y é igual a 6x ao quadrado menos 4, calcule o ΔY e o dy para x igual a 2 e ΔX igual a 0,001. Então, vamos lá. Então, no 8, f de x é igual a 6x ao quadrado menos 4. Tá? Ele quer que a gente calcule o ΔY e o dy, sabendo que x é igual a 2 e o ΔX igual a 0,001. Então tem duas coisas para calcular aqui. Então, primeiro, calcular o ΔY e segundo, calcular o dy. Vamos calcular primeiro o ΔY. Então, ΔY é f de x mais ΔX menos f de x. Então, vai ser f de 2 mais 0,001 menos f de 2. Ou seja, f de 2,001
menos f de 2. Então vamos substituir aqui, vai ficar 6 vezes 2,001 ao quadrado, 4 menos 6 vezes 2 ao quadrado, menos 4. Então isso aqui vai ficar igual a 6 vezes 2,001 ao quadrado, menos 4, que dá 20,024, 006, menos 6 vezes 2 ao quadrado, menos 4. Isso aqui vai dar 20. Então, portanto, aqui, acréscimo em y, delta y, vai dar 0,024006. Agora, no segundo ele quer calcular o dy. Por definição, isso aqui é f' de x vezes o dx. Como dx é igual a delta x, f' de x vezes delta x. Bom, f de x é igual a 6x ao quadrado menos 4. F' de x vai ser igual a 12x. Então, dy vai ser igual a 12 vezes o x, ó, x é 2. 12 vezes 2 vezes 0,001. 0,001. Então, isso aqui vai ficar 24 vezes 0,001. Vai dar 0,024. Portanto, dy é igual a 0,024. Deu uma diferença aqui de 1, 2, 3, 4, 6 milésimos, de milionésimos, 6 milionésimos a diferença. Se a gente fizer aqui a diferença, ó, delta y menos dy, dá 0, na sexta casa decimal a diferença. Na sexta casa decimal. 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando dx é muito pequeno, a diferença aqui é extremamente pequena. Calcule um valor aproximado para a raiz cúbica de 65,5 usando diferenciais. Vamos lá. Então, ele quer que a gente calcule aqui uma aproximação usando diferenciais para a raiz cúbica. Olha, ele quer que a gente encontre uma aproximação para a raiz cúbica de 65,5, tá? E que a gente calcule essa aproximação usando o diferencial. Para a gente usar diferencial, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o delta y se aproximar ao dy, tá? Mas o que é o delta y? É f de x mais delta x menos f de x. O que é o dy? Por definição, é f' de x vezes o dx. Então, se eu passar esse menos f de x para o primeiro membro, para o segundo membro, fica f de x mais delta x igual a f de x mais f' de x vezes dx.
Quem que é quem aqui nessa expressão? Bom, primeiro eu vou chamar de f de x função raiz cúbica de x. Quem eu conheço que tem raiz cúbica mais perto de 65,5? 64. Então eu vou chamar de x sessenta e quatro, né? Raiz cúbica de 64 raiz cúbica de 64 raiz cúbica de 64 é 4, né? Eu sei que a raiz cúbica de 64 é 4. Quem vai ser o meu acréscimo em x aqui? Bom, preciso aplicar essa fórmula agora no meu problema. Então tem que ver quem vai ser o f de x. Bom, f de x é raiz cúbica de x, que é a função que aparece aqui, ó, raiz cúbica. O meu x vai estar aqui no incremento. Nota que o meu x é um número que eu preciso conhecer a raiz cúbica dele, tá? Então, o número que eu conheço, que é a raiz cúbica mais próxima de 65,5 é o 64. 64 é 4 elevado ao cubo. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. O meu acréscimo é o que falta para chegar aqui no 65,5, né? É 1,5. Certo? Quem vai ser a derivada dessa função aqui? Essa função é a mesma coisa que x elevado a 1/3. A derivada da função, derivada de f de x igual a raiz cúbica de x, vai ser assim. 1/3 cai, tá? É x elevado a 1/3 menos 1. Ou seja, fica 1/3 vezes x elevado a 2/3, a menos 2/3. Isso aqui é 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Tá? Agora eu posso aplicar essa fórmula aqui. Ó. Então, f de 64 mais 1,5 é igual a f de 64 mais f' de 64 vezes o dx. O ΔX é igual ao dx, né? Por definição. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz... Isso aqui é uma aproximação, tá? Raiz cúbica de 65,5 é aproximadamente raiz cúbica de 64 mais 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de 64 ao quadrado vezes 1,5. Fazendo essa conta aqui, raiz cúbica de 64 é 4, mais 1 sobre... raiz cúbica de 64 é 4, e 4 ao quadrado é 16. 3 vezes o 16, 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. 48. 1,5 dividido por 48. Então, isso aqui vai ficar 4 mais 1,5 dividido por 48. Vai dar 4,03125. Certo?
Então, exercício 10. Obtenha um valor aproximado para o volume de uma fina coroa cilíndrica de altura 12 metros, raio 7 metros de espessura. Obtenha um valor aproximado para o volume de uma fina coroa cilíndrica de altura 12 metros, raio interno de 7 metros, espessura de 0,05 metros. Qual o erro decorrente se resolvermos usando diferenciais? Então, são dois problemas aqui. Então, primeiro vamos calcular aqui a variação de volume, ΔV. Já que você tem aqui, ó, na figura, dá para observar que nós temos um cilindro interno e um cilindro externo. Se eu calcular o volume de um, calcular o volume do outro, fazer um menos o outro, eu vou ter o volume da espessura aqui. Então, o volume é a área da base, que é π raio ao quadrado, vezes a altura. Então, eu vou fazer o raio externo, menos o volume interno, né, que é π, o raio interno ao quadrado, vezes a altura. Bom, o π e a altura vão ficar em evidência aqui, ó. π vezes a altura. No caso aqui, a altura, ela vale 12 metros. Vai ser π vezes 12. Isso aqui, saco! Bom, lembrando que o volume, ele é o volume do cilindro, é a área da base, que é π raio ao quadrado, vezes a altura. Tá? Como eu quero calcular aqui a variação do volume, já que para eu calcular o volume da camada aqui, dessa coroa cilíndrica, basta eu calcular o volume externo, calcular o volume interno e fazer um menos o outro. Então, vai ser o volume externo menos o volume interno. Então, vai ser π vezes o raio externo ao quadrado, vezes a altura, menos π vezes o raio interno ao quadrado, vezes a altura. Então, vai ficar, a altura é 12π, que multiplica o raio externo ao quadrado. O raio externo ao quadrado é 7 mais 0,5. Menos o raio interno, que é 7 ao quadrado. Tá vendo essa conta aqui? Isso aqui vai dar 7,05 ao quadrado menos 7 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,7025 vezes 12. Isso daqui vai dar 8,43 π. Certo? No caso aqui, metros cúbicos. Agora, isso aqui eu fiz usando a variação de volume, né? E se eu quisesse aproximar essa variação de volume, né, esse acréscimo de volume, para diferencial do volume, como que ficaria? Bom, observar que o volume aqui vai ser uma função do raio. Então, o volume em função do raio, vou passar o H aqui para o primeiro membro, vai ficar para frente, né? Começo, que ele é uma constante, vezes o raio ao quadrado. Então, a derivada do volume em função do raio vai ficar 2 vezes π vezes H vezes o raio. Tá? Então, se eu aproximar isso aqui para diferencial, o que vai ser diferencial? A diferencial vai ser a derivada da função, a função do raio, vezes o acréscimo do raio. Tá? Nesse caso aqui, ó, ficaria 2π vezes H vezes o raio vezes a variação do raio. Então, o ΔV aproximado ao dV, pelo dV, vai ser igual a 2 vezes π vezes a altura, que é 12, vezes o raio, que é 7, vezes a
variação do raio aqui, o acréscimo, que é 0,05. Fazendo essa conta aqui, fica 2 vezes 12 vezes 7 vezes 0,05. Isso aqui vai dar 8,4 pi 8,4 pi metros cúbicos. Qual seria o erro? O erro vai ser o ΔV menos o dV. O que eu calculei aqui, que é 8,43 pi menos 8,4 pi. Então, meu erro aqui, ó, usando a diferencial, vai ser de 0,03 pi metros cúbicos. Isso aqui vai dar aproximadamente aproximadamente 0,94 metros cúbicos. Bom, pessoal, obrigado pela atenção, espero ter ajudado e até a próxima aula.